Olha só que mistura inusitada que a gente vai analisar hoje. Uma das sitcoms mais famosas de todos os tempos e, acredite se quiser, teologia da Idade Média. Todo mundo conhece a Phoebe Buffay, aquela musicista meio excêntrica e super querida de Friends, né? Mas e se a gente a colocasse num julgamento? Um julgamento seguindo as leis bem rígidas do inferno de Dante Alighieri. Onde ela se encaixaria? Seria uma santa ou uma pecadora? É exatamente essa autópsia moral que vamos conduzir, usando as 10 temporadas da série como o processo oficial da vida dela. Então, para começar esse julgamento, primeiro a gente precisa entender qual é a base legal, as regras do tribunal. E nesse caso, as regras são as do inferno de Dante. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura moral funciona, porque é ela que vai guiar toda a nossa investigação a partir de agora. Basicamente, o inferno de Dante se divide em 3 grandes áreas de pecado. Primeiro, a incontinência, que são os pecados da falta de controle, do apetite. Depois, a violência, os pecados que nascem da vontade. E por último, considerado por Dante o pior de todos, a fraude, os pecados do intelecto. Ou seja, usar a inteligência, a razão, para o mal é a ofensa mais grave que existe. E aqui tem um conceito que é simplesmente crucial para a gente entender o veredito final, o contrapasso. Pensa assim, é a lei de que a punição no inferno é um espelho perfeito do pecado cometido. O castigo tem tudo a ver com o crime, às vezes de forma bem literal, às vezes de forma irônica. Guarde bem esse nome, contrapasso, porque ele é a chave de tudo. Certo. Vamos começar a audiência. Primeiro vamos analisar aquelas acusações mais óbvias, digamos assim, contra a Phoebe. Vamos ver se essas acusações se sustentam. E a primeira acusação na mesa é o pecado da ira. Quem acompanhou Friends sabe bem, né? Por baixo daquela fachada meio paz e amor, a Phoebe tinha um temperamento explosivo. Era um verdadeiro vulcão. E essa frase dela é perfeita. Ela diz que tem essa bússola moral se colocando quase como superior, mas a verdade é que muitas vezes ela explode por pura frustração e raiva descontrolada. É uma contradição bem clara. Agora o caso começa a ficar mais pesado. Saímos da ira e entramos na acusação de violência, baseada num evento bem específico da juventude dela, que está confessado no dossiê. Pois é, ela admite, com a maior naturalidade, que assaltou o Ross quando era adolescente. Pelas regras de Dante, isso a colocaria diretamente no 7º círculo do inferno, o dos violentos. Mas aqui, a defesa poderia argumentar que foi um ato de sobrevivência, né? Ela vivia na rua. Isso muda alguma coisa? E para fechar essa primeira rodada de acusações, temos a heresia. A Phoebe acredita firmemente em reencarnação, que a mãe dela reencarnou num gato. Enfim, são crenças que batem de frente com todo o dogma teológico que rege o tribunal de Dante. Então vamos lá. Ira, violência, heresia, sim, está tudo no histórico dela. Mas analisando bem, parecem ser pecados circunstanciais, reativos a uma vida muito difícil, ou talvez até por pura ignorância das regras. Não parece ser a essência da alma dela, sabe? Por isso, a investigação precisa ir mais fundo. E é aqui que a gente chega na categoria de pecado mais grave de todas, aquela que Dante mais desprezava, a fraude. O uso da razão, um dom divino, para enganar. A primeira grande prova disso é o padrão de criar e usar identidades falsas. E o exemplo mais claro é a sua famosa Regina Falange. Não era só uma piadinha, um nome engraçado. Era uma ferramenta que ela usava ativamente para manipular a realidade a seu favor. Mas o que realmente sela o caso contra a Phoebe, o que torna a acusação de fraude quase irrefutável, é um incidente bem específico. Um ato totalmente premeditado, planejado, para ganho pessoal. Vamos analisar esse crime como se fosse uma perícia. Passo 1. Ela obtém informações de contato de forma ilegal. Passo 2. Ela se passa por outra pessoa, a Susan. Passo 3. Usando esse disfarce, ela engana alguém e entra numa casa que não é dela. E passo 4. Ela tenta extorquir ingressos de show. Se a gente olhar friamente, isso é um combo de crimes. Roubo de identidade, invasão de propriedade, a coisa séria. Depois de pesar todas as evidências apresentadas, o Tribunal do Inferno está pronto para proferir sua sentença final. E olhem só esse paralelo. Do lado esquerdo, um personagem real que está no inferno de Dante, Gianni Schicchi, que se passou por um morto para roubar uma herança. Do lado direito, Phoebe Buffay, que se passou pela amiga de um amigo para roubar ingressos do Sting. A escala é diferente, óbvio, mas a essência do crime, a falsificação de identidade para benefício próprio, é exatamente a mesma. Diante disso, o veredito se torna inevitável. Culpada de falsificação de pessoa. A sentença
Condenação ao 8º círculo do inferno, na 10ª e última vala, junto com os outros impostores. E agora, a gente volta para aquele conceito fundamental, o contrapasso. A punição dela será um reflexo direto e horripilante dos crimes que ela cometeu em vida. E como seria esse tormento? Primeiro, uma loucura dissociativa. Sua identidade, com a qual ela tanto brincou, agora estaria eternamente fragmentada, pulando sem controle entre Regina Falange e todos os seus outros codinomes. A sua corridinha engraçada se tornaria uma fuga furiosa e sem fim de demônios invisíveis. E por fim, uma agressão bestial. Ela seria forçada a atacar e morder outras almas, assim como suas mentiras atacaram a verdade. E os detalhes sensoriais do seu inferno seriam terríveis. Uma febre constante, ardente, queimando o cérebro como punição pelas mentiras. Uma sede que nunca acaba, uma vontade desesperada pela verdade que ela sempre tratou como algo trivial. E tudo isso envolto num cheiro insuportável de doença e podridão. Essa análise toda acaba nos deixando com uma pergunta final, né? Se aquelas pequenas mentiras que contamos no dia a dia, por conveniência ou até por diversão, fossem julgadas com o peso da eternidade, onde no inferno a maioria de nós iria parar? A linha entre uma esquisitice inofensiva e uma fraude digna de condenação talvez seja muito, mas muito mais fina do que a gente imagina.